O que realmente separa os que conquistam riqueza e sucesso daqueles que permanecem na mediocridade? Essa é uma pergunta que atravessa gerações, religiões e fronteiras. Alguns dirão que é a sorte, outros, o trabalho árduo. Há quem acredite que é o destino. Mas a verdade é mais profunda do que qualquer teoria ou acaso. Tudo começa dentro da mente. A mente humana é o solo onde Deus planta as sementes da grandeza. Mas uma semente, por si só, não garante colheita. Ela precisa ser cultivada com fé, visão e ação. O problema é que muitos vivem esperando resultados sem jamais trabalhar o terreno interior. Querem colheita sem plantar ideias, querem riqueza sem gerar pensamento fértil, querem prosperidade sem construir mentalidade. O mundo divide as pessoas em dois grupos: as que acreditam que a vida acontece com elas e as que entendem que a vida responde a elas. As primeiras vivem reagindo, as segundas, criando. A diferença entre o sucesso e a mediocridade está na forma como a mente interpreta cada situação. Quando você acredita que tudo ao seu redor é um reflexo daquilo que pensa e sente, você descobre que é o criador da sua realidade. Existem pessoas com as mesmas oportunidades, vivendo nas mesmas cidades, enfrentando os mesmos desafios, mas com resultados completamente diferentes. Isso acontece porque cada uma carrega um modelo mental diferente. Uma acredita que é merecedora da abundância. A outra acredita que o sucesso é privilégio dos outros. E ambas estão certas, porque cada uma cria exatamente o que acredita. Deus não entrega o que você pede. Ele entrega o que sua mente é capaz de conter. Se sua mente está cheia de escassez, medo e dúvida, é isso que você manifesta. Mas se está cheia de fé, propósito e visão, você atrai exatamente o que precisa para crescer. A mente é o ponto de partida da riqueza, não o dinheiro, não o trabalho, não a sorte. A mente cria o mundo que você experimenta. A pergunta verdadeira não é como ficar rico, mas qual é o tamanho da riqueza que minha mente suporta. Porque se sua mente é pequena, mesmo quando a abundância chegar, ela não caberá em você. A riqueza sem preparo mental é desperdício. É por isso que tantos conquistam dinheiro e perdem tudo logo depois. O externo cresce, mas o interno permanece pequeno. O primeiro passo da verdadeira prosperidade é ajustar o que você acredita sobre si mesmo. Você não é o que dizem, não é o que perdeu, não é o que ainda não conquistou. Você é o que pensa todos os dias, o que alimenta sua mente com constância e fé. A cada pensamento de medo, você se distancia da riqueza. A cada pensamento de coragem, você se aproxima dela. A mente não é um depósito de ideias, é um campo de criação. O que você pensa repetidamente se transforma em sentimento. O que você sente com força se transforma em ação. E o que você faz com convicção se transforma em realidade. Tudo o que existe começou primeiro como um pensamento, uma visão, um sonho, um desejo. A mente é o lugar onde a matéria nasce. O erro da maioria é acreditar que o sucesso é um prêmio, quando na verdade é uma consequência. Consequência de uma mente alinhada com o propósito. Consequência de um pensamento alimentado pela fé. Consequência de alguém que decidiu agir apesar do medo. A riqueza não é um dom de poucos, é uma capacidade de todos. Mas apenas quem se atreve a pensar diferente consegue romper os limites do comum. Tudo começa com uma simples decisão: mudar o que habita sua mente. E se tudo que você acredita sobre dinheiro e sucesso estiver errado, e se, na verdade, a riqueza não estiver fora, mas dentro de você, esperando ser criada, talvez o que te falta não seja um caminho, mas um novo modo de enxergar o mundo. Porque Deus não entrega milagres prontos. Ele entrega oportunidades àqueles cuja mente está pronta para recebê-las. A jornada da prosperidade começa agora, dentro de você. O sucesso é uma experiência, não um destino. Ele não acontece de repente, nem é o resultado de um golpe de sorte. O sucesso é o reflexo do modo como você pensa, sente e decide todos os dias. Quando alguém muda por dentro, tudo ao redor muda junto. A riqueza verdadeira não está apenas no dinheiro que você ganha, mas na liberdade que ele representa. A liberdade de escolher, de criar, de viver sem medo. Quando você entende isso, percebe que o sucesso não é sobre acumular, e sim sobre expandir. Expandir sua mente, sua visão, sua influência, seu impacto no mundo. Pense em pessoas que começaram do zero. Homens e mulheres que não herdaram fortuna,
Nem tinham contatos influentes. Artistas que criaram seu próprio estilo. Empreendedores que acreditaram numa ideia quando ninguém mais acreditava. Visionários que transformaram dor em inspiração. O que todos eles têm em comum? Uma mente que recusou aceitar os limites impostos pelo mundo. Eles entenderam que a mente é o laboratório da criação. Antes de construir impérios, construíram pensamentos. Antes de inspirar multidões, inspiraram a si mesmos. Eles escolheram acreditar em algo maior, e Deus respondeu à medida da crença deles. O sucesso muda a forma como você enxerga a vida. De repente, decisões simples se tornam poderosas, e o que antes parecia impossível começa a fazer sentido. Você passa a entender que não é o mundo que precisa mudar, é a sua percepção sobre ele. Quando sua mente se abre para a abundância, você enxerga oportunidades onde antes via barreiras. Mas o sucesso também tem um preço. Ele exige responsabilidade, equilíbrio e propósito. Há quem conquiste poder, mas perca a paz. Há quem ganhe fama, mas esqueça o sentido. A verdadeira riqueza está em manter o coração limpo enquanto a vida muda de nível. Porque o dinheiro amplifica quem você já é, não transforma. Se dentro de você há generosidade, ele multiplicará isso. Se há egoísmo, ele também vai multiplicar. O sucesso é uma jornada de autodomínio. Não se trata de controlar o mundo, mas de controlar a si mesmo. É aprender a equilibrar ambição com gratidão, coragem com sabedoria, fé com ação. Quando você entende que cada escolha define seu destino, começa a viver de forma mais consciente. Alguns buscam sucesso para provar algo aos outros. Outros o buscam para servir, para transformar, para cumprir um propósito. A diferença é enorme. O primeiro se desgasta, o segundo se realiza. O sucesso sem propósito é vazio. O sucesso com propósito é legado. A experiência do sucesso é o momento em que você descobre que a verdadeira conquista não é material, é mental. É olhar para a vida e perceber que tudo o que existe fora começou dentro de alguém. É compreender que Deus não cria riquezas para poucos. Ele as manifesta através daqueles que acreditam. Quando você vive o sucesso de forma consciente, cada passo se torna uma lição. Você aprende com a queda, celebra o progresso e entende que o processo é tão valioso quanto o resultado. O sucesso deixa de ser corrida e vira caminho. E nesse caminho, cada obstáculo é um convite para crescer. Cada dúvida é um chamado para confiar mais. A mente rica não pergunta por que comigo, mas o que posso aprender com isso. Ela não se vitimiza, ela se fortalece, porque entende que toda experiência, boa ou ruim, é matéria-prima para o crescimento. Quem vive com essa consciência atrai prosperidade naturalmente, porque vibra em harmonia com o propósito da criação. Você não precisa ser perfeito para ter sucesso. Precisa apenas estar disposto a aprender, a persistir e a ajustar a rota quantas vezes forem necessárias. O sucesso não é sobre vencer sempre, mas sobre nunca desistir de evoluir. Chega um momento em que o sucesso deixa de ser sobre o que você conquista e passa a ser sobre quem você se torna. E é aí que começa a verdadeira riqueza, quando você percebe que nada é mais valioso do que a mente que você construiu para chegar até aqui. Se até hoje você acreditou que o sucesso era resultado de sorte ou talento, prepare-se, porque a partir de agora você vai descobrir que tudo começa em um único lugar, dentro da sua mente. E é nela que mora o poder de escolher o seu próprio destino. No próximo capítulo, você vai entender por que a mente é a ferramenta mais poderosa que Deus entregou ao ser humano e como ela pode criar, destruir e reconstruir o seu futuro. A mente é o ponto de partida de toda a criação. Tudo o que existe no mundo foi, um dia, apenas uma ideia. Antes de se tornar realidade, passou pela imaginação de alguém que ousou acreditar. Nada nasce do acaso, nasce do pensamento. E é por isso que a mente é a maior dádiva que Deus concedeu ao ser humano. É nela que se formam as imagens que moldam o destino. Cada decisão, cada ato de coragem, cada fracasso superado começa dentro da mente. Ela é o espaço invisível onde o visível toma forma. E a diferença entre uma vida de abundância e uma vida de escassez está em como você usa esse poder. A mente pode ser um jardim ou um deserto. Pode ser fonte de prosperidade ou de limitação. Quem aprende a dominá-la cria o próprio caminho, mesmo quando o mundo parece sem saída. Quem a abandona se torna escravo das circunstâncias, reagindo em vez de criar. Pense nos grandes visionários da história.
Napoleão Hill estudou por décadas as leis do sucesso e descobriu que toda conquista nasce da crença inabalável em si mesmo. Walt Disney foi chamado de louco quando desenhou o sonho que mais tarde se tornaria o maior império de entretenimento do mundo. Steve Jobs começou em uma garagem, guiado por uma visão que poucos conseguiam entender. Picasso reinventou a forma de ver a arte e transformou o impossível em expressão. Todos eles foram criadores, não apenas de obras ou empresas, mas de realidades. A mente é como um espelho, reflete exatamente o que acredita ser possível. Se você acredita que o sucesso é inacessível, ele será. Se acredita que é digno dele, o universo começa a conspirar a seu favor. Porque tudo que você pensa e sente com intensidade se transforma em ação, e toda ação persistente gera resultado. A mente tem poder porque Deus a fez criativa. Ele não deu ao ser humano o dom de adivinhar o futuro, mas deu o dom de criá-lo. E quem entende isso deixa de esperar e começa a agir. O que você vê hoje é apenas o reflexo do que criou ontem. O que verá amanhã dependerá do que está criando agora. Mas há um dilema: viver no conforto do que é seguro ou arriscar-se na incerteza do crescimento. A mente busca segurança, mas o espírito busca expansão. A riqueza está sempre do outro lado do medo. E quem escolhe o caminho da coragem descobre um poder que estava adormecido. Muitos desistem porque querem resultados rápidos. Mas a mente não floresce no mesmo ritmo de um relógio. Ela floresce no ritmo da fé. Persistência é o solo onde a visão cria raízes. Visualização é a água que nutre o sonho. E a disciplina é o sol que o faz crescer. Toda vez que você visualiza o que deseja e age com convicção, está dizendo ao universo: eu estou pronto. E quando a mente está pronta, Deus começa a mover o que for necessário para que o propósito aconteça. Mas se você duvida, o fluxo se interrompe. A dúvida é a ferrugem da mente criadora. A fé é o combustível que a faz gerar resultados. A pergunta é: o que você está disposto a sacrificar para alcançar seu máximo potencial? Está disposto a abrir mão da zona de conforto, das opiniões alheias, do medo de falhar? Porque a mente só se expande quando você desafia os próprios limites. E ninguém cria grandeza pensando pequeno. A mente é a ponte entre o invisível e o visível. O pensamento é a semente. A ação é o plantio. A fé é a colheita. Quando esses três elementos se unem, o impossível se torna inevitável. Tudo o que você precisa para prosperar já foi colocado dentro de você. Não está do lado de fora. Não depende de sorte, nem de circunstâncias perfeitas. Depende da coragem de acreditar no que Deus já colocou em sua mente. Você foi criado para pensar grande, para agir com propósito, para transformar ideias em realidade. Quando entender isso, nada do que o mundo disser poderá limitar o que você pode conquistar, porque quem domina a própria mente domina o próprio destino. E é justamente quando você começa a compreender esse poder que a vida decide te testar. Fracassos, perdas e decepções aparecem para ver se você realmente acredita no que diz. Esses momentos não são castigos, são provas de fé, o treino da mente criadora. Todo caminho rumo à grandeza passa por um abismo. É o momento em que tudo parece desabar, quando o silêncio é pesado e as dúvidas gritam dentro da mente. É ali que o verdadeiro poder é testado. Porque a mente forte não é aquela que nunca falha, mas a que escolhe se levantar toda vez que cai. Perder, fracassar, ser rejeitado, nada disso é o fim. Essas experiências são parte essencial da jornada de quem cria algo maior do que si mesmo. O sucesso sem provação é frágil. A queda prepara o terreno para a solidez. Deus permite que você passe pelo deserto não para te punir, mas para te fortalecer. Em cada perda, há uma lição escondida. Em cada fracasso, uma nova chance de recomeçar mais consciente. As pessoas que transformam o mundo não são as que sempre acertam, mas as que entendem o valor de errar com sabedoria. Porque cada falha carrega dentro de si o mesmo poder de um acerto, o poder de ensinar. Há momentos em que parece que nada funciona. Você se esforça, acredita, planeja, e ainda assim, o resultado não vem. É fácil desanimar, fácil pensar em desistir. Mas é justamente aí que o invisível começa a trabalhar. O silêncio da vida muitas vezes é o som da construção divina. É nesse intervalo, entre o que você deseja e o que ainda não vê, que sua mente é moldada para suportar o sucesso que virá.
O dilema é simples e profundo. É melhor arriscar e perder ou permanecer na zona de conforto e nunca saber o que poderia ter sido. Quem vive com medo de cair nunca aprende a voar. A segurança pode parecer conforto, mas também é prisão. O crescimento exige risco e o risco exige fé. Deus não constrói guerreiros no conforto. Ele forma mentes fortes na adversidade. O ouro é purificado pelo fogo. A mente é fortalecida pelo desafio. Cada rejeição é uma oportunidade de provar a si mesmo que você continua acreditando, mesmo quando ninguém mais acredita. Aqueles que criam riqueza e propósito são os que olham para a dor e dizem: isso vai me ensinar algo. Eles transformam o que os derrubou em degraus. Eles pegam o que o mundo chamou de derrota e transformam em direção. A diferença entre quem vence e quem desiste está na forma como cada um interpreta o fracasso. A mente que cria prosperidade sabe que o sucesso não é linear. Ela entende que cada obstáculo tem um propósito e que nenhuma dor é desperdiçada. A perda pode abalar, mas não destrói quem tem raiz profunda. Porque a mente enraizada em fé se dobra, mas não quebra. Superar o abismo é aprender a unir razão e emoção, criatividade e disciplina. É compreender que a riqueza não nasce apenas de esforço, mas de alinhamento. Quando você une sabedoria, sentimento e fé, cria um poder que nenhum obstáculo pode deter. A mente racional constrói planos. A mente emocional dá força para continuar. A mente espiritual conecta tudo ao propósito. Quando essas três partes se equilibram, você se torna imparável. E é nesse equilíbrio que nasce o novo você, aquele que já não teme o fracasso, que entende o valor da espera, que vê a queda não como fim, mas como recomeço. Porque a verdadeira transformação não acontece quando tudo dá certo, e sim quando você escolhe permanecer firme quando tudo parece ruir. A mente é o campo onde Deus planta os maiores desafios, não para te testar, mas para te preparar. A cada obstáculo superado, você se aproxima mais da riqueza que foi destinada a você. E, quando percebe, o abismo que antes parecia destruição se torna o degrau mais importante da sua ascensão. A transformação começa dentro da mente, e quando ela muda, o mundo muda junto. O que antes era impossível começa a se tornar natural, porque quem domina a si mesmo conquista o que o mundo inteiro chama de milagre. O verdadeiro sucesso não se mede apenas pelo saldo bancário ou pelos bens acumulados. Ele se mede pela liberdade que você conquista para viver de acordo com seus valores, pela capacidade de criar impacto positivo e pelo legado que deixa para o mundo. Riqueza sem propósito é vazia. Poder sem direção é destrutivo. A verdadeira prosperidade nasce quando você alinha mente, ação e espírito. A mente que cria riqueza não se contenta com pouco. Ela entende que dinheiro, status ou posse são ferramentas, não destinos. O real objetivo é transformar a vida de si mesmo e dos outros, usando o que se conquista com sabedoria e responsabilidade. Para construir um legado, é necessário mais do que ambição. É preciso clareza de propósito, paixão que não se apaga diante da dificuldade e persistência que desafia o tempo. Cada escolha, cada decisão, cada hábito cultivado se torna um tijolo na construção do futuro que você deseja. A mente deve estar firme, porque tudo o que você é capaz de criar começa primeiro em seus pensamentos. Mentalidade mais ação mais aprendizado contínuo igual legado. Essa é a fórmula invisível que separa quem deixa uma marca duradoura de quem passa pela vida sem impacto. Você não precisa esperar permissão. Você não precisa seguir fórmulas prontas. Tudo o que você precisa é compreender que o poder de criar riqueza está dentro de você, e a ação é o veículo que transforma pensamento em realidade. Riqueza verdadeira também exige responsabilidade. Cada conquista é um teste. O que você fará com o que recebeu? Será que usará para elevar, transformar e inspirar, ou apenas para satisfazer desejos passageiros? O dinheiro e os recursos são reflexo do que habita a mente. Se a mente é generosa, o resultado será multiplicador. Se a mente é limitada, o que chega é passageiro. O legado não se mede em cifras, mas em vidas transformadas, sonhos inspirados, oportunidades criadas. Ele nasce quando alguém escolhe usar a própria mente para pensar grande e agir com propósito. Quando você entende isso, cada decisão se torna significativa, cada desafio se transforma em aprendizado, e cada obstáculo é apenas mais um degrau rumo ao impacto que você quer deixar.
A verdadeira riqueza começa dentro da mente. Tudo o que você deseja, liberdade, abundância, reconhecimento, influência, nasce como uma ideia, cresce como pensamento e se manifesta através de ação persistente. Deus não entrega milagres prontos. Ele entrega oportunidades, e a mente é o canal que transforma essas oportunidades em realidade. Então, a pergunta que você precisa responder é: como você quer usar o poder da sua mente? Para criar uma vida limitada pelo medo ou para construir um legado que inspire gerações? Cada pensamento, cada hábito, cada escolha diária é um passo na direção do que você deseja criar. A riqueza que realmente importa não é apenas material. É liberdade, é impacto, é propósito, é a capacidade de olhar para trás, saber que sua vida fez diferença. Quando você entende isso, a mente se torna não apenas uma ferramenta de criação, mas a fundação do seu legado eterno. E agora que você compreendeu que riqueza é mais do que dinheiro, que sucesso é mais do que conquistas externas, a jornada continua. Porque a mente que se fortalece, que se expande e que acredita no próprio poder é capaz de transformar cada desafio em oportunidade, cada sonho em realidade, cada vida ao redor em inspiração.